Bora falar de Enem, meus amigos, porque faltam poucos dias para o Enem 2025 e a ansiedade está ali, olha, batendo forte, muita gente preocupada, como é que vai ser o desempenho, pensando ali nessa trajetória toda, né, do ano inteiro estudando, às vezes uma pessoa que já vem há anos ali tentando, né, uma pontuação para ter aí o acesso à universidade, né, o acesso a algum curso específico. E depois de meses de estudo, chega o momento em que preparar a mente é tão importante quanto revisar ali o conteúdo, né, didático. Como é que a gente pode manter o foco, controlar essa pressão e cuidar da saúde emocional antes da prova? É sobre isso que a gente conversa a partir de agora com a psicopedagoga Luciana Bem. Muito bom dia, Luciana. Seja bem-vinda à nossa programação. Bom dia, Lisiane, tudo bem? Tudo Prazer bem. estar aqui com vocês, da TV Diário e da Verdinha. Luciana, nessa reta final, acho que a ansiedade ela é quase que inevitável, né? Mas eu queria saber em que momento ela deixa de ser uma motivação, que a gente sabe que muitas vezes você estar preocupado, né, de se dar bem na prova, né, é uma preocupação válida também, não deixa de ser. Mas a partir do momento que ela deixa de ser uma motivação e começa a atrapalhar ali o desempenho do estudante, né? Como medir isso? Quando ultrapassa um pouco essa questão do limite, né, o que vai dificultar muitas vezes é o próprio foco atencional, né, do aluno. Vão aparecer crises de ansiedade, respiração cansada, né, pensamento mais agitado, muitas vezes uma má alimentação também nesse período. Então, quando a gente começa a observar comportamentos diferentes, né, além de um querer passar na prova, aquilo que vem a prejudicar tanto a saúde emocional como física também dos alunos, então a gente vê que ultrapassou esse limite. E aí é muito importante, em ocasiões como essa, o apoio da família, né? A família estar perto, observar, tentar acolher essa demanda e, assim, pensar nesse período antes das provas como um período de tranquilidade, apesar da ansiedade, né, em passar, mas um período onde você busque fazer coisas leves que não te prejudiquem também dentro desse contexto. Agora, muita gente ainda está, Luciana, naquele momento de revisar o conteúdo, fazendo aqueles simulados, né? Testando ali a questão do tempo, né? Se consegue fazer todas as provas no tempo, né? Que o Enem pede. E aí eu queria saber se é recomendável mesmo, a gente está há poucos dias ali de ter essa prova do Enem. É recomendável mesmo ainda ficar revisando esses temas, fazendo simulados, ou já é aquele momento de tentar desacelerar e descansar mais a mente? O que é que você recomenda? O ideal é desacelerar, porque o ritmo de estudo, né, para quem vem se preparando, ele é muito pesado, é muito puxado. Tem pessoas que adentram à noite estudando, mesmo tendo aula o dia inteiro, né, ficam fazendo provas anteriores, enfim, assistindo videoaulas, mas esse é um momento de relaxar mais, de fazer coisas que se gostam, né, brincar com animalzinho de estimação, ver um filme, uma série, estar com a família, estar com os amigos. Muitas escolas também, na véspera do Enem, fazem aulões, mas aulões mais descontraídos, né? Justamente para que esse aluno relaxe um pouco. Aulões onde os professores brincam, né? Tem momento de música, de dança. Então, essa semana que antecede é importante para que a rotina seja mantida de forma mais tranquila, porque se formos parar para pensar, né, a gente não vai aprender tudo de uma vez. Então, o que a gente aprendeu estudando já está, né, no nosso consciente, e aí a gente vai poder fazer uma boa prova desde que o nosso emocional esteja também equilibrado. Acho importante também a gente falar, né, da importância dos cuidados com o sono, a questão da alimentação. Muita gente não liga muito para isso, mas acaba impactando também, né, na questão do foco, do equilíbrio, principalmente nesses dias que antecedem a prova, né? Qual a importância também de trazer a importância para esses hábitos, né, bons hábitos, nesse período que antecede a prova?
que a gente recomenda é que não tenha mudanças também muito bruscas na alimentação, né? Para evitar desconfortos intestinais. Mas manter uma alimentação mais equilibrada, inserir frutas, beber muito líquido, né? A água propriamente dita, ou então sucos, e dormir bem. O sono, ele precisa ser reparador, né? Estudos mostram que quando a pessoa dorme bem, o nosso cérebro, ele repousa e ele está apto a desenvolver melhor, né? O que a gente já aprendeu. Então, uma alimentação equilibrada e, sobretudo, sono, né? Reparador, porque muitas vezes a gente dorme, mas não repousa, não descansa, né? Então, o ideal é que o sono seja realmente reparador nesse período. Agora, Luciana, é importante também a gente citar que tem muitos alunos que dizem assim: ah, eu sou muito bom do conteúdo, eu sei, mas quando chega na prova, me dá um nervosismo, me dá um branco, eu acabo esquecendo tudo, né? Como é que o aluno ele pode controlar justamente esse nervosismo, essa ansiedade, para que isso não aconteça com ele, né, no momento ali da prova, né? Mesmo sabendo, né, realmente pelo nervosismo acabar lhe dando um branco. O ideal é que no momento da prova eu tenha um preparo que antecede, né? No dia anterior, tentar dormir bem, se alimentar bem e preparar também todo o material com antecedência. O cartão onde vai acontecer a prova, ir ao local onde vai acontecer a prova com antecedência, para que possa ver o fluxo, o acesso, né? Para que a pessoa possa também levar no dia da prova água para estar bebendo e um docinho, né? Porque o chocolate, um docinho, ele vai ajudar também a dar essa tranquilizada, né? Nesse emocional quando você belisca um docinho. Mas o preparo do dia anterior, ele é importante para o dia da prova. Então, assim, no dia anterior, deixar tudo pronto, caneta, né? Tudo organizado, para que no dia da prova você não se preocupe com esses detalhes. Você só acorde, se alimente bem, né? E esteja com o material no ponto de levar. E é muito importante também termos técnicas de respiração, né? Inspirar profundamente, respirar. Isso ajuda também a oxigenar o cérebro e a trazer um pouco, né, de relaxamento e de tranquilidade quando a gente está nesse momento mais tenso. Então, fica a dica para quando vier essa ansiedade maior, esse pico de ansiedade no momento da prova, pensar o seguinte: eu estudei, eu vou dar o melhor de mim, né? E vamos deixar acontecer. Eu sempre digo que a gente não se cobre, porque muitas vezes a autocobrança prejudica nesse momento, né? Ah, eu tenho a meta de fazer tantas questões. Não, faça de acordo com o que você estudou, relaxado, relembrando dos conteúdos, porque isso só vai ajudar no resultado final. E assim, a gente tem que, sobretudo com os mais jovens, né, que estão fazendo o Enem, que é uma fase da vida, não é o fim. A gente, depois que entra na faculdade, tem todo também um investimento de estudo, de formação continuada. Então, quando a gente encara como uma fase, né, que estamos passando por ela, a gente encara de forma mais tranquila, sem a necessidade de se cobrar tanto. Você falou de cobrança e eu estou pensando aqui que a gente está falando muito para o aluno, né? Mas eu acho importante também falar para os pais, para os responsáveis. Porque o que a gente mais vê são alunos se sentindo muitas vezes inseguros, desmotivados, incapazes por conta do excesso de cobrança que tem ali da família, que tem dos amigos, preciso ter a melhor nota, né? Como se aquela nota fosse validar todo o histórico de dedicação que ele teve ali ao longo da vida toda dele de estudo. E a gente sabe que não é assim, embora a gente precise daquela nota para acessar a universidade, né? Que recomendação você traria para os pais, para os responsáveis? De que forma eles podem acolher esse estudante, né? E tranquilizá-lo, né? De que se deu certo, ótimo, se não deu, tudo bem, a gente tenta outra vez. Os pais, nesse momento, são peça-chave, né? Manter um ambiente em casa tranquilo, né? Onde os nossos adolescentes, né, estejam se sentindo seguros é muito importante.
Quando a família apoia, quando a família está junto, quando a pessoa sente que em casa é o teu lar, né, o teu espaço de tranquilidade, isso vai ajudar também nesse período que antecede. Por quê? A família, ela é o fator estruturante do ser humano, né? Então, quando ele encontra apoio nesse berço, essa conexão com os pais, com os irmãos, isso ajuda muito. A gente muitas vezes se depara com situações de cobrança, e essas cobranças vindo da família, elas têm um peso muito maior, né? Por isso que a família, ela precisa estar também, né, com a mente tranquila, para poder favorecer esses dias que antecedem o exame. E falar também da questão da comparação, né? Eu acho que hoje é quase que impossível as pessoas não irem lá para a rede social, né? E quando o jovem, muitas vezes, né? Quanto mais novo, eu acho que mais problemático isso. Ele vai na rede social e tem alguém ali falando, eu passei, tirei uma nota máxima. Traz também uma pressão maior de que você precisa ter um sucesso e um sucesso imediato, né? E até por isso a gente vê a necessidade de tantas pessoas não querendo ir por esse caminho ali de passar na universidade, ter uma formação, porque eles têm muito medo de fracassarem mesmo. Então, acho que o medo do fracasso muitas vezes está limitando muitos jovens. O que é que você pode dizer para a juventude que vai tentar aí o Enem e que muitas vezes costuma se comparar muito com o outro, né? Idealizando o que é esse mundo ali da universidade e da formação, que muitos têm até uma ideia muito errada, né, do que realmente é. Aqui na Clínica Estimular, a gente trabalha muito com adolescentes, né? Então, a gente realmente vê que quanto mais novo, mais a gente se preocupa, justamente pela ainda a imaturidade, né, emocional. O que acontece, Elisiane? Quando esse adolescente, né, observa, sobretudo nas redes sociais, uma situação onde outros pares, né, conseguem ultrapassar alguns limites, passar em alguns outros exames, é natural que essa comparação aconteça. Mas vale ressaltar, para que aqueles que estão assistindo ou que possam vir assistir depois desse nosso bate-papo, que cada ser humano ele é único, né? E só tem uma coisa que ninguém toma da gente, é o conhecimento. Então, a partir do momento que a gente estuda e que a gente se prepara, a gente vai se tornar apto a desenvolver, né, a passar numa prova no momento certo. Então, muitas vezes o emocional ele vai prejudicar, né? A pessoa tem todo um preparo de conteúdo, mas o emocional, a necessidade, muitas vezes, de mostrar também que conseguiu, prejudica. Então, o ideal é sempre pensarmos, nós somos seres únicos, né? E nós temos o nosso momento. Muitas vezes, o comparar-se só aumenta a sociedade. E Luciana, você acredita que esse método que é mais tradicional das escolas, né, aqui no Brasil, de aplicarem conteúdo em cima de conteúdo, conteúdo assim, em cima de conteúdo, isso pode acabar favorecendo, né, a esse boom de tanta ansiedade e tanta necessidade ali do aluno de obter algum resultado e muitas vezes se perder ali no meio do caminho? Eu estou falando sobre isso porque eu acompanhei algumas referências de outros países, né, que mostravam que tinha mais essa relação com a arte, com a cultura, até um dia muitas vezes ali sem conteúdo, sem tarefa de casa, já para trazer, né, esse entendimento para o aluno de que ele era muito mais do que uma tarefa ou até mesmo uma prova. Você acha que isso precisa ali ser reformulado para dar mais, como é que eu posso dizer, mais segurança para esse aluno, né, de que ele realmente tem o conhecimento? Nós temos um sistema educacional que exige muito, né? Exige muito da gente como um todo, né? Dos pais também que buscam sempre colocar os filhos em escolas de referência, mas a gente precisa pensar exatamente nisso que você está dizendo, que cada sujeito, né, ele vai ter um desempenho diferente. E quando a gente lida com as questões conteudistas, né, cada sujeito vai elaborar de uma forma. Então, nós vamos ter pessoas que vão ter uma habilidade maior com a leitura, outros com pensamento operatório, e vão conseguir
vivenciar mais essa questão conteudista. Mas muitas outras não vão se adaptar, né? E aí onde vão surgir as dificuldades no processo de aprendizagem. Então, o que é que a gente pode pensar? Que a escola em si, né, e isso a gente tem visto, as escolas têm se preocupado com a saúde mental dos nossos alunos. Não é à toa que hoje em dia a gente recebe bastante no consultório encaminhamentos de escolas, justamente quando percebem, né, que está acontecendo algo diferente, seja do ponto de vista da aprendizagem ou emocional, que venha a interferir. Então, assim, a realidade é que nossas escolas, na sua grande maioria, são de fato conteudistas, né? Mas, em contrapartida, também, a escola hoje, ela já se preocupa mais com os alunos, ao ponto também de buscar orientação profissional e também formação continuada para os professores, porque é um outro ponto muito importante, é esse professor que está diante, né, de crianças e adolescentes, em processo de desenvolvimento, em processo de aquisição de conhecimento, ele também estar apto a lidar com essa diversidade nas modalidades de aprendizagem. Até porque se a gente observar até mesmo a prova do Enem, né, eu acho que ela pede que o aluno ele tenha várias outras habilidades, né? Simplesmente saber ali uma fórmula não vai servir para ele na prova, né? E aí justamente eu queria saber de você o papel do professor nisso, né? De trazer essa visão mais ampla de mundo, né? Eu acho que é basicamente isso que a prova do Enem pede para os alunos, né? Para ir além do conteúdo, né? Você acha que existe mais essa preocupação hoje em dia com os professores, né? Para trazer o conteúdo de uma forma ali diferente, né? Que isso esteja presente no dia a dia desse aluno? Hoje em dia, né, a gente estuda para a vida, porque a vida tem exigido muito da gente, né? Eu acho que a prova do Enem hoje é uma representação dessa realidade, né? A gente aprender sobre matemática não vai servir só para uma prova, mas aprender sobre matemática vai ajudar a gente a conhecer o nosso sistema monetário, né? A partir do momento que o aluno ele desenvolve uma boa escrita, redige bem, né? Que ele está se preparando para redigir uma redação no Enem, ao mesmo tempo ele também está se preparando para se comunicar melhor. Né? Você como comunicadora sabe que a leitura escrita ela está muito atrelada às nossas vivências, né? Então hoje o aprendizado ele parte muito disso. Os professores se preocupam muito hoje também em trazer contextos do conteúdo, né, com a vida, com a realidade. Então, existem professores que trazem até uma modalidade diferente de aprendizado através da música, através de brincadeiras, né, da gamificação também, porque você se aproxima muito do adolescente quando você gamifica um conteúdo. Então, os professores hoje, eles buscam fazer esse link, né, esse paralelo entre conteúdo e vida, né, e vivências e situações de aprendizado que façam com que esse conteúdo ele esteja inserido no dia a dia, no contexto da vida dos adolescentes, dos alunos. A gente estava conversando aqui sobre essa questão das relações. E uma coisa que eu acho que é interessante de pontuar, que antigamente as antigas gerações, a gente tinha um costume muito de conversar ali com os amigos sobre temáticas, né? A gente ficava discutindo quando achava algum assunto interessante, principalmente ali no colégio. E hoje, com a rede social, acho que a gente perdeu um pouco disso, né? Porque de uma certa forma, isso acaba fortalecendo, né? Você vai descobrindo ali a visão que cada um tem de mundo e vai pegando ali alguma contribuição. E isso a gente aplica em vários momentos da nossa vida, numa prova também a gente consegue aplicar, né? E eu acho importante citar isso porque as formas como as pessoas se relacionam hoje em dia são completamente diferentes. É um desafio para os professores, é um desafio para as escolas, um desafio maior ainda para os pais, para acompanhar todo esse processo, né? Então, queria que você deixasse aqui dicas, né, para toda a família de como lidar melhor com esse momento ali decisivo, que é fazer a prova do Enem, que é se preparar para entrar na universidade, né? O que não pode faltar, né? Principalmente nessa reta final, né? Onde
todo o esforço que poderia ter já foi feito e a gente só espera mesmo o momento ali de aplicar tudo, né? De fazer a prova. Eu sempre digo para os pais, né, que a gente acompanha as crianças e adolescentes, interajam mais com seus filhos, brinquem, dancem com seus filhos, joguem com seus filhos. Né? Um jogo de dominó, ele vai trazer uma interação, vai trazer um momento de descontração e vai também fazer com que essa família esteja mais próxima, né? Então, é o momento de interagir, de brincar, né? De sorrir, de estar mais junto. As verdadeiras conexões, né? São essas conexões humanas que nós temos. Mas hoje em dia, a conexão do mundo virtual, ele muitas vezes dificulta esse processo. Um ponto interessante também a colocar aqui é que desde que os celulares, né, foram restritos à escola, né, não tem mais o uso como se fazia antigamente, uso livre, né, a gente tem observado que o potencial de aprendizado tem aumentado muito. Por quê? Porque essas conexões humanas, elas têm acontecido, né? Então, as nossas crianças, os nossos adolescentes, eles têm voltado a brincar, né? Eles têm voltado a interagir, eles têm voltado a fazer trabalhos juntos, né? Hoje mesmo, em atendimento, uma mãe veio me dizer que o filho vai se reunir hoje à tarde com os amigos para fazer um trabalho. Olha que coisa legal, né? Antigamente Porque isso era muitas muito vezes comum, né? era Mas hoje em dia realmente é mais difícil. porque os grupos de WhatsApp acabam separando as pessoas, vão resolvendo no imediatismo, na objetividade, e as conexões humanas vão se dissipando. Né? Então, permitir ser facilitador desse processo do contato humano, né? Principalmente quando a gente está aqui falando do Enem, que essa semana ela vai ser uma semana muito tensa para todo mundo, né? Família, alunos, estudantes, então que possam interagir mais, que as conexões reais, né? As conexões humanas se sobressaiam acima de qualquer coisa. Agradecer aqui a participação da Luciana Bem, psicopedagoga, que trouxe aí dicas valiosas, tá? Para a gente levar para a vida, né? Não só para esse momento ali de preparação para o Enem, que vai acontecer essa prova. E o principal, né? Vá lá, faça a sua prova. Se tiver um bom resultado, parabéns. Se não tiver, parabéns também. Você fez o que você pôde. Na próxima você consegue ou tem alguma outra alternativa. Eu acho que o que não dá é para a gente reduzir, né, todo o nosso conhecimento e todo o nosso investimento, né? Porque eu acho que estudar também é um investimento, inclusive o melhor investimento que a gente pode fazer por nós mesmos. Há uma prova, né? Há uma prova que muitas vezes ali o momento que você estava, que ficou nervoso demais, que ficou ansioso demais, acabou atrapalhando o processo. Então volta, se prepara melhor, né? Que aí na próxima você tem ali um ótimo resultado. Obrigada, viu, Luciana, pela participação. Um abraço para você. Um abraço.